Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Shinigami em Fairy Tail. Capítulo 101. Erza Scarlet. Ponto de vista. Minhas botas batiam forte no chão de pedra fria da torre enquanto eu corria pelos corredores sinuosos, com o coração batendo forte no peito. Havia uma urgência desesperada em meus movimentos, uma compreensão de que cada segundo contava. Eu não sabia o que Gelau estava planejando e o que tinha acontecido com Adam, mas sabia que tinha que parar com isso de uma vez por todas. Apressando os movimentos, continuei avançando até que fui forçado a parar, quando uma mulher de cabelos rosa, vestindo um kimono e segurando uma katana, apareceu diante de mim. Erza Scarlet, é um prazer finalmente conhecê-la. Meu nome é Ikaruga, a mulher misteriosa se apresentou, com um pequeno e misterioso sorriso brincando em seus lábios. E temo que seu caminho termine aqui. Com isso, meus olhos imediatamente caíram na katana brilhante amarrada em sua cintura, ainda dentro de sua bainha. E apesar do fato de que esse era nosso primeiro encontro, eu rapidamente percebi que essa mulher não deveria ser subestimada. No entanto, eu não recuaria nem agora nem nunca. Sugiro que você se afaste, ou serei forçado a passar por você, ordenei, com meu tom não deixando espaço para negociação. A resposta dela foi um sorriso assustador, seus olhos brilhando com diversão cruel. Oh, que interessante, Ikaruga sorriu, sua voz baixa e provocante. Você acha que pode passar por mim? Se for preciso, farei, retruquei, movendo instintivamente a mão para minha própria arma. O ar parecia crepitar de expectativa, a tensão entre nós aumentando ao ponto de ebulição. O sorriso de Ikaruga se alargou enquanto ela sacava sua katana da bainha. O aço polido brilhava ameaçadoramente sob a iluminação fraca da torre. Muito bem então, Ikaruga ronronou, nivelando sua lâmina para mim. Vamos ver do que você é feita, Erza Scarlet. E com essas palavras, nossa batalha começou. Reequipar, a armadura da roda celestial. Eu gritei, minha magia me envolvendo enquanto eu corria em direção a ela. Ikaruga, vendo isso, foi rápida no ataque, sua katana cortando o ar com precisão mortal. Mas eu estava pronto, movendo minha lâmina para encontrar a dela em um choque de aço. Você é muito habilidosa, mas não o suficiente, comentou Ikaruga, e antes que eu pudesse questionar o significado por trás de suas palavras, minhas espadas e armaduras se despedaçaram. Eu tropecei para trás em choque, meu corpo exposto e vulnerável. Ela havia destruído minha armadura, em um único golpe. Reequipar, Blackwing Armor. Enquanto minha nova armadura se materializava ao meu redor, avancei mais uma vez com minha espada erguida. Mugetsu riu. O flash vazio de Yasha, Ikaruga sussurrou, dando um passo à frente antes de golpear minha armadura com sua lâmina, destruindo minha armadura mais uma vez. Eu engasguei quando a força do ataque dela me fez voar para trás, aterrissando com força no chão. Ela não tinha causado nenhum dano externo, mas seus cortes conseguiram atingir profundamente meu corpo. Meu peito arfava com esforço enquanto eu lutava para recuperar o fôlego, meus olhos se estreitando de raiva enquanto eu olhava para ela. Seu estilo de espada era muito perigoso. Mugetsu riu, chama Garuda, Ikaruga murmurou antes de enviar uma enorme onda de fogo em minha direção. Reequipar, armadura da Imperatriz das Chamas. Gritei, sem perder tempo em invocar um novo conjunto de armadura, uma que me protegeria contra suas chamas. A armadura da Imperatriz das Chamas, muito resistente ao fogo, mas ainda não é o suficiente, certo? Ikaruga perguntou, sua voz cheia de diversão, enquanto mais uma vez minha armadura se despedaçava após seu ataque. Tomando alguma distância, pulei para trás, aterrissando de pé a alguns metros, meu corpo ainda trêmulo pelo impacto do ataque dela. Ela estava certa. Nenhuma das minhas armaduras era o suficiente para suportar seus ataques. Mas os resultados até agora não foram porque ela era mais forte do que eu. Foi porque eu deixei minha preocupação me transformar em um idiota cego e tolo, antes indigno de sua lâmina. Se eu tivesse mantido a cabeça fria, eu já teria vencido. Em vez disso, deixei que minhas emoções me fizessem esquecer tudo o que eu tinha aprendido até então. Tudo o que Adam tinha me ensinado. Não cometerei esse erro novamente. Peço desculpas pelo meu desempenho ruim até agora. Há muitas coisas na minha cabeça agora. Dito isso, eu disse, minha voz firme enquanto eu me levantava ereto. Minha espada em prontidão. É hora de eu mostrar a você do que eu realmente sou capaz. Ikaruga levantou uma sobrancelha. De qualquer forma, me mostre. É ponto de vista de Ikaruga. Observei Erza avançar, seus movimentos precisos e cheios de uma determinação inegável. Era quase triste. Calmamente, meu olhar caiu sobre a lâmina brilhante em suas mãos, apontada diretamente para mim, outra lâmina para quebrar, antes de destruir seu espírito. Respirando fundo, dei um passo à frente, mas, enquanto fazia, algo no ar mudou. Mal tive tempo de registrar a mudança repentina em seu movimento quando ela se foi, deixando apenas o som ecoante de seu grito de guerra. A confusão entorpeceu meus sentidos momentaneamente. Isso foi, até que uma rajada de vento indicou sua nova localização. Ela tinha de alguma forma manobrado atrás de mim no tempo que levei para piscar. No intervalo de um batimento cardíaco, girei sobre meus calcanhares, minha katana em prontidão. Mas quando me virei, Erza não estava mais lá. O quê? Murmurei. Um suave farfalhar, um leve brilho no ar, e de repente o campo de batalha foi tomado por imagens de Erza, tremeluzindo como espectros na luz fraca da torre. Meu coração batia forte no peito enquanto eu estudava a cena. Qual deles era real? Qual era o alvo certo? A resposta era um mistério escondido dentro de um redemoinho de cabelo escarlate e armadura brilhante. Ela sempre foi tão rápida. Superando o choque, reuni minhas forças, enquanto avançava, minha katana erguida pronta para atacar.
Se eu não conseguisse acompanhar os movimentos dela, a resposta era simples. Eu simplesmente atacaria em todas as direções. No entanto, assim que minha lâmina cortou o ar, um clarão ofuscante de aço cortou a luz fraca da torre. Era como se o tempo tivesse parado, a cena pintada em contrastes severos de sombra e luz. A forma real de Erza se materializou diante de mim, mais rápido do que eu poderia imaginar. Sua espada era um raio de prata mortal mirado diretamente em mim. Um suspiro silencioso escapou dos meus lábios, meu corpo congelou ao perceber meu erro de cálculo. Eu não era um oponente digno. Eu ri, nem para ela nem para ele. Desde quando sou tão fraco? Então, a dor explodiu dentro de mim, meu corpo reagiu mesmo enquanto minha mente ainda tentava compreender a realidade da situação. Eu estava caindo e minha katana estava escorregando. E quando atingiu o chão, as imagens residuais por trás dos movimentos de Erza desapareceram, deixando apenas a verdadeira, de pé, alta e vitoriosa acima de mim. Onde está Adam? Erza perguntou, inclinando a cabeça levemente enquanto embainhava sua espada. Gelal acha que o matou, mas cá entre nós, duvido muito, respondi com a respiração ofegante, tentando me levantar do chão, mas sem sucesso. Que patético perder dessa maneira. Mas ainda assim não foi tão ruim. Perder contra alguém desse nível foi quase uma honra. Onde está Gelal? Erza perguntou depois de um momento de silêncio. No topo da torre, lambendo suas feridas, respondi com um sorriso cheio de dor. Mas duvido que ele fique lá por muito tempo. Ele não é de desistir facilmente. Com isso, Erza foi embora, deixando-me no chão, olhando para o teto, com sangue se acumulando ao meu redor, enquanto eu me encontrava perdido em meus pensamentos. Como? Tipo, sua lâmina era sem má intenção. Ela evitou desferir qualquer golpe fatal com seu último golpe, embora pudesse facilmente ter feito isso. Ao contrário de Adão, cuja lâmina parecia tão fria quanto o abraço da morte. Agora que penso nisso, eles eram dois lados da moeda paralela, um de escuridão e outro de luz. Foi quase poético. Capítulo 102. Ponto de vista de Adam C. Eu me vi submerso na calma e envolvente escuridão do mar, sentado no fundo do mar, dentro de uma barreira espiritual. Dentro dessa caixinha de 12 por 12, eu tinha oxigênio mais do que suficiente para durar algumas horas se eu quisesse. Então, eu tinha tempo para pensar e ponderar sobre meu próximo movimento. No momento eu estava usando Kaido para curar minhas feridas até um estado aceitável, deixando o calor familiar dessas técnicas maravilhosas fluir pelo meu corpo. Eu podia sentir, um zumbido no fundo da minha mente, as assinaturas de energia dos meus amigos em combate. Cada pulso de magia era um lembrete da batalha que ainda estava acontecendo acima de mim. Um pico de energia sinalizou o clímax de uma dessas batalhas, uma força que reconheci instantaneamente. Erza, senti um pequeno sorriso puxar meus lábios. Eu sabia que ela sairia vitoriosa. Dito isso, algo parecia estranho nisso. Ela levou mais tempo do que eu esperava para terminar sua luta e Karuga era forte, mas não forte o suficiente para lhe dar tanto trabalho. Não fazia muito sentido. Eu ponderei sobre isso, o zumbido rítmico do oceano ao meu redor fornecendo um pano de fundo relaxante para meus pensamentos. Poderia ser que Karuga tivesse conseguido de alguma forma conter Erza? Assim que essa ideia me ocorreu, eu a descartei. Não poderia ser que a diferença entre eles fosse grande o suficiente para cobrir qualquer lacuna de experiência. E então me ocorreu a torre. Nosso passado compartilhado, os espectros de memórias que ele continha, provavelmente a estava afetando mais do que ela gostaria de admitir, abalando seu foco inabalável de sempre. Eu não a culpei. Apesar do meu comportamento normalmente calmo naquele momento, até eu estava sendo afetado por isso. O problema é que, diferentemente de Erza, eu tinha algum tipo de encerramento com aquele lugar miserável. Com um suspiro, mudei minha atenção para outra energia familiar. Kana. A batalha dela começou basicamente ao mesmo tempo que a de Erza, mas, diferentemente dela, a batalha de Kana foi rápida e decisiva, terminando quase tão rápido quanto começou. Caramba, por um momento quase pensei ter sentido o poder de Lachus. A questão era que todos estavam vencendo suas lutas, o que significa que eu poderia me concentrar totalmente em descobrir se a ameaça de Gelal tinha algum fundamento. Felizmente para mim, eu tinha alguém fazendo exatamente isso por mim. O velho, para quem eu tinha ligado alguns momentos atrás para confirmar se eu precisava ou não mudar minha estratégia atual. A vibração repentina no meu bolso interrompeu minha concentração profunda. O toque familiar do meu telefone lacrima ecoou suavemente no vazio subaquático. Peguei o dispositivo mágico e li o identificador de chamadas. Vovô, boas notícias, velhote, eu disse enquanto atendia a ligação. Afinal, suas próximas palavras decidiriam se eu ficaria ou não para destruir este lugar. Adam, ele começou, sua voz profunda ecoou pelo pequeno alto-falante, uma corrente de seriedade em seu tom. Suas suspeitas estavam corretas. Fiquei ouvindo, com o coração batendo um pouco mais rápido, enquanto ele me contava suas descobertas. Segundo ele, Mistogan o ajudou a vasculhar a cidade inteira, a fim de examinar cada traço de magia ao redor, cada anomalia em potencial, mas como imaginei, a busca não resultou em nada. O que significa que havia um segundo Eterion, nenhuma ameaça iminente esperando para ser liberada. Uma onda de alívio tomou conta de mim, tão forte que momentaneamente me tirou o fôlego. No entanto, quando as palavras de Makarov foram totalmente absorvidas, o calor do meu sorriso desapareceu, e em seu lugar, uma emoção diferente começou a despertar em mim, uma emoção fria e amarga. Raiva. O covarde de Gelal recorreu ao uso patético de ameaças, explorando minha conexão com Magnolia para evitar que seus planos fossem destruídos. Mas como eu esperava, era tudo um blefe.
Um que eu não poderia denunciar sem fontes confiáveis, mas um blefe no entanto. Um jogo de manipulação praticado pelos fracos, uma tática covarde usada para me deixar nervoso, para me fazer questionar cada movimento meu, pesando as consequências por trás deles. Eu tinha que admitir, era irritante, mas mais do que isso, era um lembrete claro de até onde alguns estavam dispostos a ir para obter a menor vantagem. A raiva tomou conta de mim, o aperto no telefone lacrima aumentou, meus dedos ficaram brancos com a intensidade das minhas emoções. Obrigado, mestre, eu disse ao telefone, minha voz firme apesar da tempestade de emoções dentro de mim. Eu vou terminar isso. A voz de Makarov suavizou-se ao ouvir isso. Eu sei que sim, meu rapaz. Com essas palavras, ele desligou o telefone, deixando-me sozinho na câmara escura e submersa que eu havia criado como base temporária. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, o único som era o suave bater da água contra as paredes de energia espiritual. Fechei os olhos e respirei fundo para me acalmar, sentindo minha Ryatsu fervendo sob a superfície do meu exterior calmo. Começou como uma centelha, uma faísca que acendeu no âmago do meu ser. Lentamente, mas seguramente ela inchou, ficando mais forte, mais selvagem, um fogo ameaçando engolir tudo. A manifestação bruta do meu espírito e poder, reagindo às minhas emoções. Eu podia sentir minha raiva, meu poder, correndo em minhas veias, pulsando com as batidas do meu coração, ressoando com minha alma, enquanto permanecia em silêncio. Um contraste gritante com a tempestade que se formava dentro de mim. Chega de brincadeiras, Gelal, murmurei, soltando um rosnado baixo que ecoou por toda a câmara enquanto meu poder se libertava. O mar ao meu redor reagiu instantaneamente, as águas calmas e tranquilas foram transformadas em caos pela força bruta da minha energia liberada. O mar tremeu violentamente, ondas ondulantes rolando e quebrando umas contra as outras em frenesi enquanto a superfície explodia em uma confusão caótica, ecoando minha raiva e turbulência. No entanto, em meio à devastação, fiquei em silêncio e imóvel. Eu não estava bravo porque Gelal havia reconstruído a torre. Eu sabia que ele tinha sofrido lavagem cerebral. Eu não estava bravo porque ele queria me matar. 2 em cada 5 pessoas que eu conheço querem. Fiquei bravo com a ameaça que ele decidiu usar para vencer. Gelal Fernandes. Ponto de vista. Saí da câmara de cura, meu corpo quase revitalizado e pronto para a batalha que viria. Eu não esperava que Erza me alcançasse tão rápido, provando que Karuga era mais fraco do que eu pensava. Mas quando a vi entrar na sala, sua espada em punho, não pude deixar de sorrir. Talvez eu não estivesse com todo o meu poder, mas já havia me recuperado o suficiente para derrotá-la. Erza, eu disse lentamente, meu olhar voando para sua arma, isso é jeito de cumprimentar um amigo? Ela não respondeu a princípio, seu olhar tão gelado quanto o fio de sua espada. Se você fosse meu amigo, você veria o erro de seus caminhos. Eu ri disso. Que ingênua da parte dela. Bem, chegou a hora de ela cumprir seu propósito. Eu já tinha feito um dos meus 2 objetivos render. Você vai morrer assim como ele, eu disse, minha voz cheia de veneno enquanto levantava minha mão. No entanto, antes que qualquer um de nós pudesse fazer ou dizer qualquer outra coisa, uma onda de poder tomou conta de nós, tão forte e violenta que quase me derrubou. Meu coração batia forte no peito enquanto o chão parecia tremer, um medo primitivo me agarrando. A magnitude do poder era monstruosa, sufocante, quase tangível. Ele sobreviveu? A descrença tomou conta de mim. Eu o vi despencar no mar, seu corpo destruído pela explosão do Eterion. E ainda assim não havia dúvidas, esse era seu poder, sua raiva, e tudo era direcionado a mim. Um pavor frio tomou conta de mim quando percebi a implicação por trás disso. Se ele tivesse sobrevivido e esperado tanto tempo antes de fazer sua presença ser notada, isso poderia significar uma coisa. Ele tinha visto através do meu estratagema. O que significa que ele sabia que não havia um segundo Eterion, nenhum plano B. Que eu havia mentido para evitar a aniquilação do meu objetivo. Cerrei os dentes, minha mente a mil. Isso era ruim, muito ruim. Eu tinha que agir agora, antes que Adam fizesse sua jogada. Eu tinha que ativar a torre agora mesmo. Por mais que eu quisesse lutar contra Erza, aproveitar seu sofrimento, eu sabia que era melhor não ignorar a ameaça iminente que rugia lá fora. As chances da torre funcionar sem o sacrifício eram pequenas, mas essa mudança de eventos não me deixava escolha. Se aquele monstro chegasse, eu simplesmente não tinha esperanças de vencer. Tomando minha decisão, por mais lamentável que fosse, usei minha magia celestial para avançar em direção às runas de ativação da torre com uma velocidade estonteante. Erza, rápida na compreensão, seguindo atrás de mim, sua intenção clara. Você não vai escapar. No entanto, antes que qualquer um de nós pudesse se mover mais, uma mudança ocorreu no próprio tecido do ar ao nosso redor. Um grito poderoso e silencioso, semelhante a um vácuo no vazio do espaço, ecoou pela câmara. Por um momento tudo parou, o som ameaçador reverberando no ar. Então, tão repentino quanto o silêncio que se abateu sobre nós, tudo se inclinou, enquanto a torre se dividia em 2 bem no meio. O som ensurdecedor de metal e pedra se partindo encheu o ar, enquanto a sala ao nosso redor era dilacerada, o espaço dividido ao meio com uma precisão assustadora. O choque me congelou no lugar, minha mente lutando para compreender a realidade da situação. Isso não fazia parte do plano. Isso não deveria acontecer. De repente, do meio da poeira e dos destroços que se assentavam enquanto a torre desabava sobre suas fundações, uma figura surgiu. Sua presença parecia sugar o ar da sala, sua silhueta imponente e resoluta em meio às ruínas em ruínas do trabalho da minha vida. Gelal. Aquela única palavra me deu arrepios na espinha, acendendo um pavor gelado no meu intestino. Não era alto nem raivoso, era calmo e firme. Era a calma que me assustava, a fúria controlada que parecia sustentar cada sílaba. Sua figura entrou na luz e seus olhos encontraram os meus. Seu olhar continha uma promessa, um voto de retribuição que me fez engolir em seco. Eu falhei. Tudo pelo que trabalhei tanto, arruinado em um único segundo. E agora?
Não havia para onde correr, nenhum lugar para se esconder. Gelal, você está pronto para? Espera um segundo. Você está com medo? Adam riu secamente. Oh Deus, você está. Oh meu Deus do caralho. Isso é patético. Não consigo ficar bravo com algo tão lamentável. É humilhante para mim. Adam. Erza sorriu para ele, com um calor incomum em sua voz. Não importava mais. Eu falhei. Minha vida não valia mais nada. Eu não tinha propósito. Capítulo 103. Gelal Fernandes. Ponto de vista. O peso da situação caiu sobre mim. Ele havia destruído tudo mais uma vez. Ele interveio no que deveria ter acontecido. Era ele mais uma vez. Era sempre ele. Enquanto esses pensamentos ecoavam na minha cabeça, minha frustração e raiva ameaçavam transbordar. Eu cerrei os dentes, o gosto metálico de sangue enchendo minha boca enquanto eu mordia com força. Cada nervo do meu corpo gritava em protesto, um testemunho silencioso da tempestade de emoções dentro de mim. Adam ficou ali, sorrindo para o meu sofrimento, para o meu fracasso. Minha raiva aumentou ao vê-lo, meu desamparo se transformando em uma fúria ardente. Ele tirou tudo de mim, meus planos, meus sonhos, tudo. Você não conseguiu ficar longe, conseguiu? Eu bati meus punhos no chão, a força do impacto enviando uma teia de aranha de rachaduras correndo pelo chão. Você estragou tudo. O eco do golpe ecoou na sala devastada, aumentando o comprimento das rachaduras a cada golpe. Ficar longe? Você está delirando agora? Você tentou me sequestrar, respondeu Adam. Eu sabia que Adam era mais forte. Eu sabia que as probabilidades estavam contra mim. Eu não tinha motivos para continuar lutando. Não há razão para existir. Mas o desespero e a raiva que me enchiam sobrepujavam toda razão, todo medo. Ele havia tirado de mim mais do que jamais poderia saber. Eu era uma fera encurralada, minhas costas contra a parede. E como qualquer fera encurralada, eu lutaria. Com um rugido que pareceu abalar as próprias fundações da torre despedaçada, eu ataquei. Minhas pernas me impulsionaram para frente, cada instinto meu gritando para eu atacar. Meteoro. A distância entre nós diminuiu rapidamente, meu corpo brilhou, e enquanto eu avançava em sua direção, o mundo pareceu ficar confuso ao meu redor. Éramos só eu e ele. Todo o resto ficou em segundo plano. Você não aprende, não é? Adam provocou enquanto desviava do meu ataque. Você não pode me vencer, não importa o quanto tente. Eu me lancei contra ele novamente, meus punhos e pés voando em todas as direções. Adam se esquivou de cada ataque com facilidade, seus movimentos fluidos como água. Grande carruagem, gritei, invocando 7 selos bem acima do céu. Cada selo mágico então lançou uma poderosa explosão de luz sobre ele, formando um padrão celestial no chão antes de explodir. Você pode tentar, pode conspirar, pode ficar furioso, mas isso não mudará o inevitável, você nunca vai me derrotar, disse Adam, com a voz assustadoramente calma enquanto ele emergia ileso da explosão. Calha a boca! Eu gritei, desespero e fúria alimentando cada movimento meu enquanto eu atacava mais uma vez. Pleiades. No entanto, quando me aproximei, a forma de Adam pareceu ficar borrada, quase como se a própria realidade estivesse oscilando ao redor dele. Então, num piscar de olhos, ele se foi. Em pleno estado de alerta, parei bruscamente, meu olhar correndo ao redor em busca de qualquer sinal dele. Então me ocorreu. Uma força semelhante a um trem de carga em alta velocidade atingiu meu abdômen. Seu punho, um ariete, tirou o ar dos meus pulmões. Minha respiração engatou, uma dor lancinante percorreu meu corpo, eclipsando todas as outras sensações. Eu me dobrei, caindo de joelhos, ofegando por um ar que não vinha. Minha visão começou a nadar, as bordas escurecendo ameaçadoramente. Meu corpo parecia leve, como se eu estivesse flutuando em um vazio sem fim, e de repente, o mundo ao meu redor começou a ficar confuso, minha consciência se esvaindo. Através da névoa de dor e desorientação vi Adam. Seus olhos não estavam cheios de triunfo ou malícia. Eles tinham um olhar que eu não esperava, estavam cheios de pena. Ele olhou para mim, seus olhos refletindo uma profunda tristeza e um sentimento de arrependimento que me pegou de surpresa. Não havia ódio em seu olhar, sem raiva. Apenas pena e tristeza. Ele não conseguiu nem me dar isso? Quão patético é isso? Aquele que eu mais odeio não me vê merecedor de seu ódio, mas de sua pena. A visão queimou em minha memória, uma marca indelével da minha queda. E com isso sucumbi à escuridão, o gosto da derrota amargo na minha língua. Ponto de vista de Adam C. Enquanto a poeira da torre do céu em ruína se dissipava e Gelal caía no chão, meus olhos procuraram uma pessoa em meio às consequências da batalha. Erza. Ao vê-la entre os escombros, um sorriso surgiu em meus lábios. Finalmente acabou, suspirei, observando Erza correr em minha direção. Seus olhos geralmente de aço estavam cheios de uma intensidade que era atipicamente crua. Por um momento senti um lampejo de surpresa. Era alívio o que vi em seu olhar? Era felicidade? Talvez fossem as duas coisas. Sorrindo, meu corpo se preparou para o impacto do abraço que eu tinha certeza que ela estava prestes a me dar. A tensão em meus músculos aliviou um pouco, um pequeno sorriso puxando o canto dos meus lábios em antecipação ao abraço. Meus sentidos se aguçaram, e quando eu estava prestes a fechar os olhos em preparação para o inevitável abraço, vi sua mão fechada em punho. Espera, isso não é uma comecei, mas a frase ficou inacabada quando o punho dela cravou em meu estômago com a força de um touro furioso. Eu engasguei, me dobrando. Eu agarrei meu estômago dolorido, fazendo careta enquanto olhava para ela. Seu idiota, ela retrucou, sua voz tremendo com emoção contida. Você me fez pensar, você nos fez pensar, você estava morto. Sinceramente pensei que eles perceberiam meu plano. Ela ficou ali com o peito arfando, seus olhos ardentes me encarando. Seu completo idiota, ela bufou. Você sabe o quão preocupados nós estávamos? Agora tenho uma ideia.
Eu me endireitei lentamente, reprimindo um gemido. Eu tenho um palpite bem fundamentado, consegui sussurrar entre respirações. Eu podia dizer que ela ainda não tinha terminado, suas sobrancelhas ainda franzidas naquela carranca característica de Erza. Da próxima vez que você decidir se fingir de morto, ela continuou, balançando o dedo para mim, me faça um favor e me conte seu plano. Eu ri, estremecendo quando o movimento enviou outra pontada de dor pelo meu corpo. Devidamente anotado, Erza, eu disse, oferecendo a ela uma saudação falsa. Erza bufou, mas os cantos dos lábios dela se levantaram levemente. Bom, ela disse, cruzando os braços sobre o peito. Porque eu não acho que quero dizer, nós poderíamos lidar com outro susto como esse. Eu sorri para ela, sentindo calor se espalhando por mim pelo fato de ela se importar o suficiente para se preocupar. Não vai acontecer de novo. Mal terminei isso, quando avistei outro rosto familiar correndo em minha direção no horizonte. Minha irmãzinha. Cana, como? Espera, de novo não. Tentei protestar, mas meu aviso caiu em ouvidos moucos. Eu ia levar outro soco, não ia? Antes que eu tivesse a chance de refletir sobre esse pensamento, ela veio correndo em minha direção a toda velocidade, com um brilho inconfundível nos olhos. Sem demonstrar misericórdia, ela se lançou em mim e me deu um chute, seu pé colidindo com meu peito com uma força que eu não imaginaria que ela fosse capaz. Não ouse me assustar desse jeito de novo. Cana gritou furiosamente, seus punhos batendo em meu peito enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Você me ouviu? Nunca mais faça isso comigo. Afagando sua cabeça, endireitei-me, esfregando meu peito onde sua bota havia pousado. Querida irmã, isso era realmente necessário? Claro que foi, Cana retrucou, cruzando os braços. Você mereceu isso, seu idiota. Acho que pensei errado quando pensei que eles me conheceriam o suficiente para saber que eu não iria cair tão facilmente. Anotação feita, não vai acontecer de novo. Então, enquanto Cana resmungava algo sobre eu ser algo grande e estúpido, meu olhar se desviou para o fundo da sala, onde outra figura estava se aproximando. Um homem alto e musculoso conhecido como Simon. Assim, é o Si. Cana começou, porém, antes que ela pudesse terminar a frase, uma inspiração profunda cortou o ar. Erza. Ela estava parada, congelada no lugar, com os olhos arregalados enquanto se fixavam em Simon. Simon. Erza sussurrou, sua voz quase inaudível, mas o choque em seu tom era claro. Em silêncio, observei os dois, uma miríade de emoções estampadas em seus rostos. Choque, alívio, apreensão, mas o mais importante, arrependimento. Acho que agora era a hora de lidar com as consequências de tudo. Capítulo 104. Ponto de vista de Adam C. O vento chicoteava meus cabelos enquanto viajávamos de volta para Magnólia no barco que havíamos pegado na torre. O sol poente pintava o céu com tons de vermelho e laranja, um contraste gritante com as memórias sombrias que ameaçavam me engolir. Eu destruí a torre. Pela segunda vez. Nesse ponto eu estava começando a me perguntar se haveria um terceiro. Espero que não. Respirando fundo, olhei para Erza. Mesmo agora, horas depois que a poeira baixou, ela estava olhando para longe, perdida em pensamentos. Não era preciso ser um gênio para saber o que ela estava pensando. Era difícil não pensar no que tínhamos suportado naquele lugar miserável. O trabalho brutal, os dias sem esperança, a dor. Era uma vida que nenhuma criança deveria experimentar, ou qualquer um, na verdade. A questão é que eu entendia o que ela estava passando. Quer dizer, por mais que eu tivesse superado meu ódio intenso por esse lugar, isso ainda me afetava até certo ponto. Minha mente vagou de volta para minha própria fuga, para a noite em que o destino me deu uma chance estreita, me dando uma oportunidade improvável de escapar daquele inferno. Lembro-me do meu coração batendo forte de medo, raiva, ódio, esperança desesperada e, finalmente, do alívio leve quando percebi que finalmente estava livre. Então, quando meu alívio acabou, meu ódio cresceu e a vingança aconteceu. Agora que olho para trás, sei que foi principalmente porque eu pensava que essa era minha cruz para carregar, além de querer fingir que meu tempo lá nunca aconteceu. Tudo isso me deixou despreparado para lidar com a tempestade quando ela finalmente chegasse. Erza, por outro lado, conseguiu lidar com essa situação melhor do que eu. Talvez tenha sido por causa da forma como sua história foi se entrelaçando. Ao contrário de mim, que tentei evitar qualquer conexão dentro da torre, para facilitar minha fuga quando chegasse a hora. Erza fez conexões. Claro, naquela época eu tinha o velho hobby para me manter sã, mas era principalmente ele se aproximando de mim. Se ele não tivesse feito isso, eu provavelmente teria evitado qualquer interação. Erza e seus amigos na torre. Eles tiveram mais sorte do que a maioria, formando laços em meio à adversidade. Laços que, no caso particular de Gelal, foram quebrados e distorcidos além do reconhecimento. Adam, você acha que o Gelal que eu conhecia está aí? Erza me perguntou de repente, sua voz quebrando o silêncio. Olhei para ela, vendo a dor e a esperança em seus olhos. Não sei, admiti. No anime, os eventos que levaram ao seu retorno ao que era antes foram confusos, na melhor das hipóteses, pelo menos para mim, e vendo que eu tinha mudado tudo, não uma, mas duas vezes eu não tinha certeza de como isso aconteceria. Geleia. O simples pensamento nele evocava sentimentos confusos em mim. Eu não sabia bem o que sentir quando se tratava dele. Odiar? Pena? Arrependimento? Era um pensamento complicado. Porque, em essência, Gelal não era nada mais do que uma criança despojada de sua liberdade, um fantoche à mercê de um marionetista cruel, uma vítima. Assim como todo mundo. Pelo menos Bren teve a decência de deixar minha mente intacta. Mesmo que fosse para me destruir, a única coisa que me foi permitida manter foi minha mente. Suspirando, olhei para o horizonte. Nunca foi fácil lidar com uma merda dessas. Tenho certeza de que quando contarmos ao conselho o que sabemos, eles o ajudarão, ofereci depois de um momento, esperando aliviar seus pensamentos perturbados. Ele cumpriria a pena sem dúvida, mas com sorte, faria isso livre das amarras de seus captores. Erza me deu um pequeno sorriso em resposta antes de olhar de volta para o mar. Espero que sim, ela sussurrou suavemente.
Ficamos ali em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos, confortando um ao outro de uma forma que só nós sabíamos. Até que o som de passos nos trouxe de volta à realidade. Ao me virar, vi Cho, Miliana, Wally e Simon caminhando em nossa direção. Podemos conversar? Cho me perguntou, seus olhos disparando para Erza por um breve momento antes de retornar para mim. Sinta-se à vontade para fazer isso, assenti, gesticulando para que eles se juntassem a nós perto do corrimão. Nós queríamos nos desculpar por como agimos e tratamos você, Miliana começou, sua voz suave e arrependida, seus olhos abaixados. Nós não sabíamos a verdade e estávamos cegos por nossa raiva, mas isso não é uma desculpa. Olhei para ela, surpreso com suas palavras. Foi inesperado, mas apreciei o gesto mesmo assim. Está tudo bem, honestamente, eu disse simplesmente. Não é, Cho falou, seu olhar endurecendo. Se não fosse por vocês, teríamos feito algo imperdoável. Eu queria dizer a eles que estava tudo bem, que eu não me importava. Principalmente porque eu não os conhecia. Eu sabia os nomes deles e o passado deles, mas não os conhecia, então o que quer que eles pudessem ter feito contra mim, ou tenham feito, não era realmente uma prioridade em mente. Eu não me importava nem um pouco que eles acreditassem que eu era algum tipo de monstro. Mas eu segurei minha língua e escutei enquanto cada um se revezava para se desculpar por suas ações. Estava claro que isso era algum tipo de encerramento para eles. Então o mínimo que eu podia fazer era deixá-los terminar. Bem, eu aprecio o sentimento e como eu disse antes, não se preocupem com isso, eu disse, oferecendo-lhes um pequeno sorriso. Simon falou em seguida, sua voz hesitante. Se eu puder perguntar, o que você fará agora? Erza franziu as sobrancelhas diante da pergunta. Você quer saber se eu vou caçar Bren, não é? Eu ri, um pequeno suspiro escapando dos meus lábios. Eu não vou, pelo menos não ativamente. Ele virá até mim com o tempo, e quando isso acontecer, eu vou lidar com isso, como sempre fiz. Com isso, o resto da viagem foi passado em um silêncio confortável, ou tanto silêncio quanto possível, vendo Natsu gemendo de dor, enquanto todos nós observávamos o sol se pôr sobre o oceano. Nossa primeira parada antes de Magnolia, The Capital. Tínhamos um visa decente para entregar nas mãos do conselho, e algumas palavras para ter com eles sobre esse assunto. É no dia seguinte. Açafrão Fiore. Ao chegarmos à capital, o cheiro do mar salgado se misturou ao aroma distinto de madeira e óleo, característico do movimentado porto da capital. Tem certeza de que quer fazer isso? Gray perguntou entre os braços cruzados. Se não quiser lidar com isso, eu posso. Estou apenas entregando-o às autoridades, respondi, sorrindo para ele. E por favor, vista suas roupas. Não estrague isso para Juvia. Juvia sibilou atrás de mim. O quê? Quando isso aconteceu? Gray exclamou, seus olhos arregalados de surpresa enquanto olhava para si mesmo. Revirando os olhos para a dupla, voltei minha atenção para o porto. O navio gemeu ao atracar, as pranchas de madeira rangendo sob o esforço, as cordas esticadas ao serem presas firmemente aos pilares. Em minhas mãos eu segurava a forma irresistível de Gelal, que parecia quase em um estado de espírito catatônico. Sua cabeça estava levemente curvada, seu cabelo azul cobrindo seu rosto, escondendo qualquer expressão que pudesse revelar seus pensamentos. Tentei falar com ele no momento em que ele acordou, mas desde então todos os meus esforços foram recebidos com silêncio. Se os cavaleiros ficarem muito estúpidos, lembro de qual guilda você pertence, disse Kana com um sorriso, dando um tapa nas minhas costas quando comecei a desembarcar do navio. Guiando os movimentos de Gelal, desci a rampa do navio e quase imediatamente o zumbido agitado do cais pareceu cessar, parando completamente. Não que isso tenha me surpreendido. Eu esperava isso. Gelal, ou melhor, Segran era uma celebridade, pelo menos aqui, então a reação deles foi natural. A cada passo que eu dava, os olhos se voltavam para mim, arregalando-se em choque e descrença ao reconhecerem Gelal. Por fim, saí do cais e cheguei ao centro, onde entrei no escritório dos Cavaleiros Rúnicos. Assim que entrei no local, o barulho do lado de fora foi subitamente abafado, sendo substituído pelo murmúrio baixo de cavaleiros conversando entre si, o tilintar de armaduras e o farfalhar de papéis. Estou aqui para transformar o antigo Mago Santo, eu disse, empurrando Gelal para frente enquanto me aproximava da mesa. Com isso, os Cavaleiros Rúnicos posicionados ali olharam surpresos. Seus olhares oscilaram entre mim e Gelal, choque e descrença evidentes em seus olhos. Você precisa da minha declaração dos eventos, ou apenas entregá-lo será suficiente? Não vendo resposta à minha pergunta, entreguei as amarras que mantinham Gelal no lugar para eles. Eles hesitaram por um momento antes de aceitarem cautelosamente o que eu estava dando a eles. Seus movimentos lentos e cautelosos como se não tivessem certeza de como lidar com essa reviravolta dos acontecimentos. Dando-lhes tempo para processar e perguntar o que tivessem que fazer, optei por ficar por um momento antes de ir embora. O momento se estendeu por uma eternidade enquanto os cavaleiros se moviam de maneira quase mecânica. O silêncio na sala era quase ensurdecedor. Acho que eles não precisam de mim. Vendo que eles não tinham perguntado nada sobre os eventos que aconteceram na torre, presumi que eles já sabiam tudo o que precisavam saber, então com isso em mente, me virei e saí, deixando para trás uma sala de cavaleiros atordoados com Gelal em suas mãos capazes. Bocejando, percorri as ruas labirínticas da capital com a intenção de retornar ao navio. Eu não tinha dormido bem, e a razão para isso era simples. Eu era o único na nave capaz de lidar com Gelal se ele tentasse alguma coisa. O que posso dizer? Eu não confiava em seu estado catatônico. Quebrado ou não, ele era uma ameaça, e minha responsabilidade até agora. Agora ele era problema do conselho. Pare. Com essas palavras, um grupo de cerca de uma dúzia de cavaleiros apareceu bloqueando meu caminho, seus rostos sombrios e resolutos enquanto seu líder avançava. Tenho que perguntar, isso foi um movimento de poder? Eu ri inclinando minha cabeça. Quer dizer, fiquei no seu escritório por cerca de 20 minutos, e ninguém se dirigiu a mim, mas eu saio, e de repente é uma emergência nacional? Ignorando minha tentativa de quebrar o gelo, o homem pigarreou.
Adam da Fairy Tail, declarou o líder, sua voz ecoando na rua estreita enquanto ele desenrolava um pergaminho para ler em voz alta. Você foi convocado por sua majestade, Toma e Fiore para se reunir perante o conselho. Levantei uma sobrancelha, surpreso com a convocação repentina. A que devo essa honra? Perguntei, com um tom cheio de sarcasmo. Não podemos revelar detalhes sobre sua convocação, você simplesmente deve comparecer, respondeu o líder com um rosto sério. Eu simplesmente devo vir? Bem, isso não é fofo. Soltei um suspiro profundo, passando a mão pelo cabelo. Por mais que me irritasse a forma como eles estavam formulando o convite, eu realmente não podia fazer muita coisa sem trazer política para a mesa para a guilda. Muito bem, eu disse, olhando para as docas distantes. Você pode querer me deixar dizer aos meus companheiros que vou ficar ausente por um tempo. Não, disse o líder com firmeza. Você deve vir conosco imediatamente. Estreitei os olhos para o homem na minha frente. Olha, estou tentando ser compreensivo aqui, estou mesmo, mas não sou um cachorro que seguirá todos os seus comandos cegamente, eu disse, minha voz afiada. Talvez você esteja interpretando mal minha disposição em colaborar como um sinal de fraqueza. Nesse caso, vamos deixar uma coisa bem clara, se eu quisesse, nenhum de vocês seria capaz de me levar a lugar nenhum contra a minha vontade. Os cavaleiros ficaram tensos, suas mãos se movendo em direção às armas, mas seu líder levantou a mão para sinalizar que eles deveriam se abaixar. Adam da Fairy Tail, o líder respondeu, sua voz baixa e perigosa, entendo suas preocupações, no entanto. Temos ordens estritas de levá-lo ao conselho sem nenhum desvio. Eu levantei uma sobrancelha. Você tem certeza absoluta de que não quer reconsiderar sua posição sobre o assunto? Tenha em mente que não sou contra seguir vocês para encontrar o conselho, só quero evitar que meu grupo se preocupe com meu paradeiro. Natsu provavelmente invadiria o castelo, ameaçando queimar tudo. Não, seus amigos serão informados assim que a autorização para tal ação for concedida, respondeu o líder, com um olhar firme. Soltei um suspiro profundo. Só lembre-se, você pediu por isso. Dito isso, bati minhas mãos com as palmas esticadas e paralelas. Uma luz branco-azulada emanando do espaço entre elas enquanto uma barreira Kido de tonalidade azul se materializava ao meu redor em um instante. Avise-me quando estiver pronto para cooperar, eu disse, deitando-me no chão e observando os cavaleiros começarem a tentar quebrar a barreira para me tirar de lá. Talvez eu estivesse sendo mesquinho. Mas eu tinha um bom motivo para ser mesquinho, evitando o evento muito provável de Natsu fazer um ataque destrutivo só para me resgatar. Não era nem porque eu me importasse com a possível destruição. Era principalmente porque eu queria evitar que o velho fosse à falência por causa dele, mais do que ele já está, é claro. Desafiar uma convocação real é um crime. Suas ações agora estão apenas somando-se a qualquer possível condenação. O líder dos cavaleiros me alertou, sua voz aumentando de raiva. Saia dessa barreira, agora. Já chega, soldado, uma nova voz interrompeu, seu tom calmo e autoritário. Os cavaleiros imediatamente se endireitaram, ficando em posição de sentido enquanto uma figura alta e majestosa se aproximava de nós. O homem vestia um longo e esvoaçante robe feito de seda fina, bordado com intrincados padrões dourados que brilhavam à luz do sol. Minhas desculpas, Sr. Clive, eu deveria saber que eles aceitariam as ordens pelo valor de face. Parece que você me colocou em desvantagem, então, se não for pedir muito, quem é você? Perguntei, estreitando os olhos enquanto estudava o homem diante de mim. Havia algo sobre sua presença que não me agradou muito. O homem sorriu gentilmente, seus olhos azuis brilhando com diversão. Meu nome é Crawford Meron, e você poderia dizer que sou o chefe deles. Bom, isso foi muito vago, mas eu consigo lidar com isso. Com sua apresentação, devo presumir que posso contar ao meu grupo? Perguntei, levantando meu corpo do chão. De fato, Crawford respondeu com um breve aceno de cabeça. Sinta-se à vontade para contar a eles sobre a situação. Não tenha pressa. Estaremos aqui para escoltá-lo até o conselho quando terminar de lidar com seus assuntos pessoais. Tomando suas palavras como a confirmação de que eu precisava, abaixei o escudo e comecei a caminhar de volta para as docas sem olhar para trás, enquanto Crawford e os cavaleiros permaneciam em posição. Bem, isso foi divertido. Capítulo 105. Ponto de vista de Adam C. Assim que terminei de explicar a situação mais recente para o meu grupo, especialmente para Erza e Kana, que estavam preocupadas que eu estivesse em algum tipo de problema, fui encontrar os cavaleiros no lugar onde os havia deixado. Viu, eu disse a você que ele voltaria a Crawford Hill, enquanto os knights se endireitavam, ficando em posição. Vocês estão prontos? Eu assenti. Estou, eu direi. Momento terrível, teria sido legal se o conselho me permitisse voltar para casa, sabe, depois de fazer o trabalho deles e tudo mais. Isso teria sido ótimo, infelizmente as coisas nem sempre jogam a nosso favor, Crawford respondeu, sorrindo para mim. Agora não vamos perder mais tempo, temos um conselho para reunir e estamos atrasados. Dando um breve aceno ao homem, segui seu exemplo enquanto ele começou a andar, imaginando o que o conselho queria de mim, enquanto os cavaleiros me escoltavam até sua base de operações. Duvidei que tivesse algo a ver com Gelal, visto que isso significaria que eles queriam falar sobre seu erro, abertamente. E se havia uma coisa que eu tinha aprendido sobre políticos antigos, era que sua melhor habilidade era evitar esse tipo de merda. Deixando essas questões de lado, vendo que não fazia sentido tentar descobrir algo que eu aprenderia em cerca de 10 minutos, continuei andando, estalando meus dedos um por um. Como esperado, a cidade ao nosso redor fervilhava de atividade, mas enquanto os cavaleiros seguiam em direção ao castelo, um silêncio tomava conta da multidão, deixando seus olhos curiosos na estranha procissão. Eventualmente, no entanto, saímos do centro da cidade. À frente, as torres altas do prédio do conselho brilhavam na luz do sol que desaparecia. Os portões que levavam à Câmara do Conselho eram enormes e decorados com desenhos intrincados representando eventos históricos da história mágica. Mavis já tinha me falado sobre algumas delas.
Quando nos aproximamos da porta, eles se separaram automaticamente com um ruído baixo e rangente, nos admitindo no domínio do conselho. Bem aqui, eu teria pensado que o conselho estava atrás das portas. Mas eu estava errado e em vez disso me vi olhando para um pátio cheio até a borda com soldados. Eu suspirei. Não se preocupe, estamos quase lá, disse Crawford, percebendo minha decepção. Ainda bem que para mim, foi o que aconteceu. Depois de mais alguns minutos de marcha silenciosa, passando por várias áreas, a maioria das quais considerei desnecessárias para o conselho, chegamos à grande entrada do prédio do conselho, o verdadeiro dessa vez. Conforme subíamos os degraus íngremes de pedra, as grandes portas duplas foram abertas, revelando o grande salão além. O salão estava silencioso, exceto por nossos passos ecoantes. Um espaço cavernoso cheio de mesas longas de madeira e cadeiras de espaldar alto. No fundo, sentados em semicírculo, os membros do conselho aguardavam minha chegada. No meio deles estava o rei. Por que demorou tanto? Um dos membros do conselho perguntou a Crawford, sua voz ecoando pelo corredor silencioso. O Sr. Clive pediu permissão para informar seus amigos sobre a situação, e conhecendo a reputação da guilda deles, tal ação era natural, disse Crawford, curvando-se profundamente diante do rei e dos membros do conselho. Os membros do conselho assentiram, reconhecendo a explicação de Crawford. Se ao menos os cavaleiros tivessem entendido isso. Honestamente, não era segredo que minha guilda era assustadoramente louca. Sem perder tempo, dei um passo à frente, meus olhos correndo pela sala, observando os rostos dos membros do conselho antes de falar. Agora que estou aqui, você poderia me dizer qual é o motivo por trás da minha convocação? Cuide do seu lugar, criança. Você não deve falar a menos que lhe falem. O membro do conselho que havia falado antes gritou para mim, seus olhos brilhantes se estreitando em desgosto. Que tal, em vez de se preocupar com minhas maneiras, você se preocupar em dificultar a infiltração dos cultistas de Zeref entre suas fileiras? Eu respondi, deixando o conselho em total descrença. Minhas palavras pairavam pesadamente no ar enquanto os membros do conselho se moviam desconfortavelmente em seus assentos, com o choque estampado em seus rostos. O rei, no entanto, permaneceu calmo e controlado, seus penetrantes olhos negros me estudando atentamente. Sua reputação o precede, rapaz, riu o rei. Minhas desculpas se a convocação não foi tão informativa, eu tive que fazê-la, bem, antes de você deixar a capital. Ok, meu interesse foi despertado. O conselho e eu queríamos lhe fazer algumas perguntas, continuou o rei, sorrindo para mim de forma amigável. Embora a maioria dos membros do conselho estivesse apenas me encarando. Pronto, quando você estiver, respondi. Respirando fundo, um membro do conselho, um homem mais velho com um olhar severo e cabelos prateados e afiados, quebrou o silêncio, sua voz ecoando pelo grande salão. Senhorada, ele começou, sua voz ressoando com o peso de seu cargo. Temos aqui um relato de um conflito envolvendo você e José Porla, um antigo mago santo e mestre da guilda agora dissolvida, Guilda Phantom Lord. O relato sugere que você o derrotou com facilidade notável. Essa informação é precisa? Sim, respondi firmemente, minha voz reverberando na câmara. Ele não lutou muito, então facilmente é um bom adjetivo para isso. Eu podia ver alguns deles ofegando em descrença. Infelizmente para eles a verdade era a verdade, não importa o quão inacreditável isso pudesse parecer para eles. E o mestre da sua guilda, Makarov Dreyar, não te ajudou, certo? Não, respondi. Houve um murmúrio de surpresa e intriga que percorreu os membros do conselho. O homem de cabelos prateados levantou a mão, pedindo silêncio antes de continuar. Continuando, durante suas férias na semana passada, é verdade que você encontrou Seigr Gelal Fernandes. Sim, eu assenti. Você sabia dos planos dele na época? As perguntas surgiram rapidamente, e os membros do conselho se inclinaram para frente, esperando minhas respostas. Depois que vi a torre, não foi difícil descobrir, respondi, minha voz firme. Eu mesmo vi os horrores da Torre do Céu. Durante essa luta, você encontrou resistência? Ele cedeu? Gelal reagiu, respondi honestamente, mas no final, ele não foi páreo. Uma onda de descrença e murmúrios encheu a sala. Os membros do conselho trocaram olhares, seus rostos uma mistura de choque e ceticismo. Afinal, Gelal era conhecido por ser um dos magos mais poderosos de Fiore, uma força a ser reconhecida. E parecia que sua derrota pintava um quadro muito claro do nível de poder que eu possuía, pelo menos aos olhos deles, esse parecia ser o caso. Última pergunta, é verdade que você... Depois que Gelal conseguiu nos convencer a usar o Eterion, você conseguiu aguentar o golpe e lutar logo depois? Tecnicamente sim, se eu quisesse, eu poderia ter feito isso. Mas eu tinha que confirmar se o bastardo tinha outro canhão Eterion ou não mirado em Magnólia. Sim e não, respondi calmamente, meu olhar nunca se desviando do dele. Para elaborar sobre isso, eu fui capaz de suportar o impacto total da explosão de Eterion, saindo relativamente ileso no entanto. Não continuei a luta imediatamente. Minha razão por trás disso é que Gelal disse que tinha outro canhão pronto para explodir Magnólia para fora da existência. Então eu tive que jogar pelo seguro e ter certeza de que ele não estava mentindo. Os membros do conselho trocaram olhares mais uma vez antes que o homem de cabelos prateados assentisse, aparentemente satisfeito com minha resposta. Isso é suficiente para todos aqui? O rei perguntou, seus olhos examinando a sala, procurando por alguém que discordasse. Maravilhoso. Isso significa que estou livre para ir, majestade? Perguntei, olhando para o pequeno rei. Não, ainda, o rei sorriu. Temos mais uma pergunta para você, e então você está livre para ir. Eu levantei uma sobrancelha, sentindo a mudança repentina no tom da sala. Estou todo ouvidos. Adam Clive, você gostaria de se juntar às fileiras dos Magos Santos? Capítulo 106. Ponto de vista de Adam C. Pisquei, surpreso com a oferta repentina. Você poderia repetir isso? Senhor Adam, o rei começou, a autoridade em sua voz fazendo cada palavra ecoar pela grande sala. Seu olhar, solene e inflexível, encontrou o meu e o sustentou.
Contra todas as probabilidades, você demonstrou um nível de habilidade mágica que excedeu em muito nossas expectativas. Você conseguiu lidar com 2 magos incrivelmente poderosos, ambos os quais em um ponto tiveram o título de Mago Santo, e também se tornaram ameaças significativas ao mundo mágico. Uma pausa significativa pairou na sala, enquanto os membros do conselho olhavam uns para os outros em antecipação. Eu podia ver que alguns queriam que eu rejeitasse a oferta, enquanto outros queriam que eu aceitasse. Levando isso em consideração, juntamente com seu histórico como mago, eu, portanto, continuou o rei com o olhar firme. Decidi lhe oferecer uma posição como um dos 10 magos santos. Com isso, a sala pareceu prender a respiração, como se o próprio tempo tivesse parado. Pisquei, encarando o rei. Eu tinha que dizer, essa foi uma reviravolta inesperada. Quero dizer, tornar-me um mago santo não era algo que eu pensava que faria tão cedo. Não porque eu não quisesse. Esta foi uma oferta que trouxe consigo uma elevação de status, poder político e responsabilidade. Simplesmente tinha mais vantagens do que desvantagens. E além disso foi um reconhecimento da minha proeza e capacidades mágicas, um reconhecimento que apenas alguns magos poderiam sonhar em receber. Então eu não mentiria dizendo que não havia considerado a possibilidade de me tornar um, claro. Infelizmente, com a conhecida animosidade do conselho em relação a Fairy Tail e os eventos recentes, a maioria dos quais foram Makarov dizendo para eles se acalmarem. Bem, digamos que eu nunca imaginei que isso aconteceria tão cedo. Se eu aceitar, o que acontece? Perguntei, minha voz ecoando na grande câmara. A sala permaneceu em silêncio por um momento antes que o rei se ajustasse em seu assento, encontrando meu olhar com um sorriso. Se você escolher aceitar, o rei começou, sua voz firme. Você será designado para o posto de 8º Mago Santo. Com isso, um murmúrio surgiu entre os outros membros do conselho. Se os murmúrios alarmados fossem alguma indicação, esse tipo de posição entre os santos magos era alta, especialmente para uma nomeação de primeira viagem. Alta demais para o gosto deles, ao que parecia. O rei continuou silenciando os murmúrios com um aceno de mão. Isso o colocaria apenas algumas posições abaixo de Makarov Dreyar, o mestre da sua guilda, que atualmente detém o posto de 6º Mago Santo. 2 posições abaixo do velho. Haha, não é uma oferta ruim, não vou mentir. Enquanto o peso das palavras do rei se instalava, me vi olhando para ele, minha mente girando com pensamentos. Se eu aceitar esta oferta, preciso saber exatamente o que estou assinando. Eu precisava saber quanto ganharia por assumir um título que era basicamente uma grande propaganda para idiotas querendo obter alguma glória. E quantas responsabilidades esse título traria. Quais seriam minhas responsabilidades? E quanto eu ganharia? Perguntei, minha voz cortando o silêncio na sala. No momento em que as palavras saíram da minha boca, um suspiro percorreu os membros do conselho. Que audácia! Um dos membros do conselho, sentado bem ao lado esquerdo do rei, explodiu, seu rosto vermelho de raiva. Como ousa questionar uma oferta tão generosa? Mas antes que ele pudesse continuar, o rei levantou uma mão, efetivamente silenciando-o. A câmara caiu em um silêncio abafado, com todos os olhos agora no rei. Silêncio, a voz do rei era firme, mas não áspera. Suas perguntas são mais do que válidas. O rei então voltou seu olhar para mim, sua expressão calma. Como mago santo, seus deveres envolverão manter o equilíbrio do poder mágico em nosso reino. Espera-se que você intervenha em conflitos que arrisquem desestabilizar esse equilíbrio e represente o conselho em negociações diplomáticas cruciais. Eu sabia disso, graças ao Varrod. Dito isso, a posição vem com um estipêndio apropriado para corresponder ao nível de responsabilidade e dedicação exigidos, continuou o rei. A breve pausa emprestando gravidade às suas palavras. No entanto, o valor exato é um assunto que discutimos em particular, após a aceitação da posição. O que significa que o valor é alto o suficiente para exigir privacidade. Entendo, respondi com um pequeno aceno de cabeça. Ele olhou para mim com olhos penetrantes como se tentasse avaliar minha reação. Nesse caso, eu aceito, sorri, minha voz firme e resoluta. Claro, isso significava que eu teria mais merda para fazer. Mas eu não poderia dizer não a uma grande quantia de dinheiro só por isso, poderia? Além disso, o título soa bem. Uma onda de surpresa varreu o conselho, pontuada por alguns suspiros audíveis e gemidos. Até o rei, que havia mantido um comportamento tranquilo durante toda a nossa troca, mostrou uma pitada de surpresa em seus olhos. Acho que de alguma forma ele esperava que eu rejeitasse a oferta. Ah, brincadeira com ele, eu amo dinheiro fácil demais para isso. Quanto ao conselho, bem, exceto por alguns poucos, a maioria estava descontente. É que o membro do conselho que havia reagido tão veementemente às minhas perguntas, estava resmungando baixinho, suas sobrancelhas franzidas enquanto ele me examinava. E agora? Perguntei. A sala prendeu a respiração, esperando a resposta do rei. Um momento depois, o rei inclinou a cabeça, um sorriso satisfeito puxando os cantos de sua boca. Bem, então ele disse, sua voz reverberando pelo grande salão. Bem-vindo a bordo, Mago Saint Adam. Estamos ansiosos por seu serviço à comunidade mágica. Agora vamos falar sobre meu salário, respondi, abrindo um sorriso confiante. A sala ficou em silêncio, todos os olhos arregalados de surpresa com minha franqueza. O título é legal e tudo. Mas qual o sentido se você não consegue nada com ele? Com uma risada suave, o rei levantou a mão e se levantou do assento, antes que alguém pudesse protestar. Siga-me, Adão, ele ordenou com um aceno de mão, virando-se em direção às grandes portas duplas que levavam para fora das câmaras do conselho. Isso provocou um alvoroço entre os membros do conselho. Eu podia ouvir os sussurros abafados se transformando em protestos altos, mas o rei parecia completamente imperturbável.
ignorando seus clamores enquanto partíamos do salão do conselho. Nossos passos ecoaram pelo corredor ornamentado enquanto deixávamos para trás a comoção da Câmara do Conselho. O pequeno rei andava com um ar de tranquilidade que, apesar de sua inquestionável falta de força, impunha respeito. Não pude deixar de respeitá-lo. Afinal, era raro encontrar alguém que conseguisse manter tal compostura em meio ao tumulto. Atrás de nós, as portas do salão do conselho se fecharam com um baque retumbante, silenciando os protestos do conselho. Olhei por cima do ombro uma última vez antes de seguir o rei. Enquanto caminhávamos pelos jardins meticulosamente cuidados do pátio do conselho, o rei finalmente quebrou o silêncio com uma risada suave. Adam, tenho que ser honesto com você, ele começou, virando seu olhar afiado para mim. Há outra razão pela qual quero você nas fileiras dos magos santos. Claro que existe. Não que eu não achasse que tinha o que era preciso para me tornar um, mas eu tinha a sensação de que havia mais do que simplesmente reconhecer minhas habilidades. Decidindo guardar meus pensamentos para mim, simplesmente assenti, fazendo com que ele continuasse. Como você provavelmente sabe, os Wizard-Centes operam como uma organização continental. Eles têm uma quantidade considerável de influência e poder em moldar o mundo mágico. Ter alguém do nosso reino, especialmente alguém tão capaz quanto você, iria fornecer um certo equilíbrio. Ele fez uma pausa, permitindo que suas palavras fossem absorvidas. Seu olhar endureceu um pouco enquanto ele continuava. E há outro assunto que requer nossa atenção. E são as consequências das ações de Gelal para o reino. Ah, agora entendi o ponto de vista dele. Rei inteligente. Ele quer alguém para preencher a mancha deixada por Gelal. E quem melhor para fazer isso do que o homem que o derrotou? As ações de Gelal deixaram uma mancha em nossa reputação. Precisamos restaurar a dignidade do reino e garantir que tais infiltrações não ocorram no futuro. É aí que você entra, Adam. Bem, fiquei impressionado. Eu não esperava essa última parte. Seu papel principal seria salvaguardar os interesses do nosso reino e garantir que os mesmos erros não se repitam, continuou o rei, seu olhar firme e inabalável. Não podemos nos dar ao luxo de outro incidente Gelal. Muito bem, respondi, minhas palavras ecoando de volta para mim das paredes de pedra que nos cercavam. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para manter a confiança que você depositou em mim. Um indício de sorriso surgiu nos cantos dos lábios do rei. Quanto ao seu salário, bem, será o suficiente para você se aposentar se assim desejar. Ele me conquistou na aposentadoria. Não que eu vá. Mas como ele vê meus impostos e sabe quanto gasto, ele sabe que não sou exatamente pão duro com minhas coisas. Fico feliz em poder ajudar, respondi. Eu me pergunto o quanto isso afetará meu futuro. Capítulo 107. Ponto de vista de Adam C. Depois da minha breve conversa com o rei, recebi a insígnia, medalha de Santo Mago que acompanha o título. Quanto à medalha, bem, a medalha de Santo Mago era uma peça deslumbrante, uma personificação da minha nova responsabilidade, mas era um peso que eu carregava sem preocupação. O brilho do ouro branco, gravado com o emblema do conselho, brilhava sob a luz do sol, quase parecendo pulsar com vida própria. Não pude deixar de imaginar como o velho reagiria quando soubesse disso. Acho que vou descobrir em breve, ri. Ao sair do prédio do conselho, fui recebido pela paisagem urbana agitada. Vendedores vendendo suas mercadorias, famílias e amigos saindo para um passeio no fim da tarde, artistas de rua entretendo grupos de espectadores, em suma. A cidade vibrava com o ritmo da vida urbana comum. Eu poderia até comprar um apartamento aqui. Eu tinha renda mais do que suficiente agora para esse tipo de decisão. Rindo desse pensamento, caminhei pelas ruas sinuosas, sem pressa, absorvendo a vibração da cidade. Um sorriso surgiu nos cantos da minha boca, meu olhar percorrendo as imagens e os sons. Talvez não tenha sido uma ideia tão ruim. Ter uma casa para fins de férias, uma casa livre de Gildats. O sol poente pintava um brilho quente sobre a cidade, fazendo com que parecesse uma cena tirada de uma tela. Em pouco tempo, as docas estavam à vista. O cheiro do sal marinho se misturava ao cheiro de peixe fresco, gaivotas grasnavam à distância, e o bater das ondas contra os cascos dos navios formava uma harmonia relaxante. Parei por um momento respirando a cena. A visão do horizonte infinito, a água cintilante refletindo as brasas moribundas do dia, tinha um estranho efeito calmante. Talvez eu estivesse cansado, mas quem se importava? Deixando esses pensamentos de lado, embarquei no navio. Erza, gritei quando a vi debruçada sobre a amurada do navio, seu cabelo escarlate refletindo os últimos raios do sol poente. Ela se virou para olhar para mim, surpresa brilhando em seus olhos enquanto ela observava a insígnia em minhas mãos. Adivinha? Comecei, o sorriso no meu rosto ficando mais largo. Segurando a medalha de Santa Bruxa, observei seus olhos se arregalando em choque e então se estreitando em suspeita. De jeito nenhum, Erza começou balançando a cabeça em descrença. Você não. Tornar-se um dos magos santos? Terminei a frase dela, meu sorriso nunca vacilando. Sim, eu me tornei. O silêncio atordoado não tinha preço. Por um momento, tudo o que ela fez foi encarar, sua boca abrindo e fechando em uma imitação perfeita de um peixe fora d'água. Então, finalmente, ela soltou um longo suspiro, beliscando a ponta do nariz enquanto ria. Você é inacreditável, Adam, Erza murmurou, sua voz cheia de uma estranha mistura de espanto e orgulho. Eu não esperava nada menos de você. Eu sei, respondi, recostando-me na murada do navio, enquanto jogava a medalha no ar, pegando-a sem esforço enquanto ela caía de volta. Mas é por isso que você me ama, não é? Amor? Erza gaguejou corando, sabe Deus por quê. Erza, você está bem? Perguntei, inclinando a cabeça. Entretanto, antes que ela pudesse responder, um turbilhão de energia irrompeu do interior da nave. Kana, com os cabelos desgrenhados e os olhos brilhando de travessura, surgiu de um dos cômodos. Os olhos dela imediatamente se concentraram na medalha brilhante na minha mão. Ela congelou por uma fração de segundo, absorvendo a visão, e então um sorriso se espalhou por seu rosto, tão largo que parecia dividir seu rosto em dois. Eu sabia disso, porra!
Kana gritou alegremente antes de se lançar em mim a toda velocidade. Seu abraço me atingiu como um ariete superpoderoso, quase me derrubando no mar. Felizmente, graças aos meus anos de treinamento, consegui me preparar bem a tempo. Rindo, eu a peguei e a girei, arrancando um grito de alegria dela. Eu sabia que aqueles velhos idiotas viriam seu potencial. Não esperava nada menos de você, irmãozão. Kana comemorou, recuando para me dar um soco de leve no braço. Seus olhos brilhavam de orgulho e excitação, e não pude deixar de retribuir seu sorriso. Erza, que já havia se acalmado do que quer que a tivesse incomodado alguns momentos antes, estava observando nossas brincadeiras com um revirar de olhos carinhoso, antes de se adiantar para me parabenizar também, colocando a mão no meu ombro e apertando-o com firmeza. A atmosfera alegre foi repentinamente quebrada por uma voz estrondosa, um timbre energético familiar que eu poderia reconhecer em qualquer lugar. Natsu saiu correndo da sala da nave, com um largo sorriso no rosto. Seu cachecol tremulou atrás dele enquanto ele derrapava até parar, e ao ver a insígnia na minha mão, seus olhos se iluminaram de excitação. E, então o grandão ficou ainda maior, hein? Natsu gritou, seu sorriso se alargando. Isso é incrível. Em uma fração de segundo, seu comportamento jovial mudou, substituído pelo fogo do desafio enquanto chamas irrompiam ao redor dele. Sorrindo, ele levantou os punhos, seus olhos brilhando com ansiosa antecipação, espelhando as chamas que tinham começado a dançar ao redor dele. Não me importa se você é um Visage Sente, ou uma batata Visage agora, eu ainda vou te derrubar. Vamos ter uma partida, aqui mesmo, agora mesmo. Natsu desafiou, sua voz ecoando pelas docas. Ele estava praticamente vibrando com energia, seu corpo irradiando calor enquanto sua magia enchia o ar. Rindo, levantei minha mão em um gesto apaziguador. Talvez mais tarde, lagartixa flamejante, estou cansado. Por um momento, Natsu apenas me encarou, sua aura de fogo tremeluzindo em descrença. Então, seus olhos se arregalaram, e ele apontou para mim, parecendo escandalizado. Lagartixa flamejante? Ele gritou, incrédulo. Eu sou um dragão, não uma lagartixa. Com isso, os outros caíram na gargalhada diante da indignação de Natsu, o que fez seu rosto ficar vermelho como uma beterraba, um contraste divertido com seu cabelo flamejante. Dito isso, o matador de dragões não conseguiu evitar sorrir apesar de si mesmo. Então, com uma carranca brincalhona, ele cruzou os braços e bufou. Tudo bem, eu espero. Mas não vou pegar leve com você. Revirei os olhos, como se eu precisasse disso. Com o riso ainda ecoando no ar e nada mais para fazer na cidade, nos preparamos para a viagem de volta para Magnólia. O navio rangeu e gemeu quando começou a se mover, a vela ondulando ao pegar o vento. Bocejando, inclinei-me no corrimão, observando a cidade encolher à distância, enquanto ouvia Natsu gemer de dor insuportável. Deixando o sofrimento de Natsu de lado, era uma visão linda, o sol poente pintando o céu em tons de laranja e rosa, seus raios dourados refletindo nas águas. Por favor, faça isso acabar. Natsu gemeu, mas como sempre, Erza o derrubaria quando seus gritos de socorro ficassem muito altos, silenciando sua dor pelas próximas horas. Natsu finalmente se calou e pudemos aproveitar a vista diante de nós ao máximo. O mar estava calmo, as ondas batiam suavemente contra os lados do navio, seu ritmo uma melodia relaxante. Gaivotas grasnavam no alto, seus chamados levados pela brisa salgada. Então, depois de colocar o Dragon Slayer fora de serviço em uma das salas, os outros logo se juntaram a mim no corrimão, com os rostos iluminados pela luz do sol poente. Eu sorri. Mal posso esperar para voltar para casa. Capítulo 108. Ponto de vista de Adam C. Quando chegamos a Magnólia, a exaustão se apoderou de cada membro do nosso grupo, o que era compreensível considerando tudo. Então, um por um, todos se despediram, cada um arrastando os pés para suas casas de uma maneira ansiosa, mas cansada, para obter um descanso muito necessário. Por razões mais do que óbvias, Erza e eu permanecemos. Nosso destino era a guilda. Tínhamos um relatório para dar. E como éramos o centro disto, era melhor fazê-lo o mais rápido possível. Você acha que finalmente acabou? Erza perguntou, virando-se para mim com um pequeno sorriso cansado. Parei por um momento. Essa era uma pergunta difícil, uma para a qual eu realmente não tinha resposta. Não sei, mas enquanto permanecermos, esse lugar está destinado a fracassar. Os lábios de Erza se curvaram em um pequeno sorriso enquanto ela inclinava a cabeça para trás e olhava para o céu escuro da noite salpicado de estrelas. Sua voz, gentil e calorosa, preenchia a quietude do momento. Está certo. Eu podia ver a dor em seus olhos, sua voz, mas eu não sabia como acalmá-la, como consertar isso para ela. Eu sabia que ela se importava com Gelal, com todos que Tower havia arruinado, ela queria ajudá-los, ajudar a todos, e saber que não havia nada que ela pudesse fazer. Era simplesmente uma tortura para ela. Ao ver tanta empatia nela, não pude deixar de me perguntar se eu era uma pessoa má. Ao contrário dela, eu não me importava muito com os outros. Eu tinha pena deles, claro, mas pena não era o mesmo que se importar. Eu sabia que elas tinham sido tiradas e, além de uma reflexão tardia aqui e ali, nunca pensei muito nelas. Talvez eu fosse apenas egoísta, me importando apenas com aqueles que eu considerava meus de alguma forma. O silêncio se instalou e começamos a caminhar em direção à guilda. Enquanto caminhávamos, a lua banhava a cidade com um brilho suave, sua luz guiando nosso caminho, na cidade que de outra forma estaria adormecida. As ruas estavam quietas, a agitação noturna da cidade embalada por um suave murmúrio. Os únicos sons que podíamos ouvir eram os ecos dos nossos passos e o distante canto de um pássaro noturno. Não demorou muito para que a visão familiar do prédio da guilda Fairy Tail surgisse diante de nós, sua estrutura enorme projetando uma sombra forte sobre nós sob o luar. Empurrando as grandes portas de madeira da guilda, entramos com o silêncio nos recebendo. Como já era bem tarde, o salão da guilda estava quase deserto. Um contraste gritante com o cotidiano agitado e caótico que geralmente enchia o espaço durante o horário normal.
Mira, o que você ainda está fazendo aqui? Perguntei, acenando com a mão, notando o mago da aquisição atrás do balcão do bar arrumando tudo. Com isso, ela olhou para cima, seu rosto se abrindo em um largo sorriso ao nos ver. Adan, Erza, vocês voltaram. Ela cumprimentou, sua voz ecoando na sala vazia. Acabamos de chegar, respondeu Erza, sem dar sinais de seu verdadeiro estado emocional. Fizemos uma parada na capital, e você sabe como as coisas acontecem lá, acrescentei, tentando desviar a atenção de Mira da falsa compostura de Erza. Mirajane não era burra de forma alguma. Ela fingia ser burra e sem noção, mas essa não era a realidade por trás da máscara que ela usava perto dos outros. Apesar de nossas curtas interações, eu sabia, sem sombra de dúvidas, que ela era possivelmente a pessoa mais inteligente que tínhamos na guilda, além de uma das mais observadoras. Ou seja, era bem provável que ela já tivesse notado que havia algo errado no comportamento de Erza. É por isso que confiei que ela leria nas entrelinhas. Mira sentiu com simpatia, isso parece terrível. Você gostaria de beber ou comer alguma coisa? Posso fazer algo rápido para você. Sorri para ela, um sorriso genuíno. Talvez uma bebida. Estou bem, obrigada. Erza recusou, seu rosto adornado com seu sorriso confiante característico. Muito bem, uma bebida saindo, Mira sentiu, com um sorriso radiante no rosto enquanto se dirigia para os fundos para pegar as coisas que precisava para me preparar uma bebida. Com Mirajane e Ida nos viramos e rapidamente subimos as escadas, em direção ao escritório do mestre, com cada passo fazendo as escadas rangerem preocupantemente. Velho, você está ocupado? Perguntei enquanto nos aproximávamos da porta. Quase imediatamente a voz característica, rouca, mas calorosa de Makarov ecoou de dentro, nos dando luz verde para entrar. Ansioso para ver como ele reagiria ao fato de eu ser um mago santo, empurrei as portas do seu escritório e lancei um sorriso para o velho. Como sempre, seu escritório estava abarrotado de uma quantidade absurda de papelada, livros empoeirados e livros que continham a sabedoria coletiva de décadas. Quanto disso é só Natsu? Perguntei, apontando para as enormes pilhas de papéis. Mais do que eu gostaria de dizer em voz alta, esse garoto será o meu fim, Makarov murmurou, sua expressão lançando uma sombra escura em suas feições, o que surpreendentemente não fez nada para diminuir o brilho em seus olhos e o calor por trás deles. Vou ter certeza de discipliná-lo por isso mais tarde, mas antes disso estou pronta para dar meu relatório, disse Erza, antes de começar seu relatório, tão metódica e detalhada como sempre, o que significa que isso levaria um tempo. Durante todo o relato, o velho ouviu sem interromper, estreitando os olhos ligeiramente em certos pontos, mas, além daquela ligeira mudança de expressão, nada. Quando terminou seu relatório, ela já estava se oferecendo para fazer uma versão de 40 páginas, caso fosse necessário. Isso não será necessário. Erza, Makarov finalmente disse com um suspiro suave, vá para casa e descanse, criança, você precisa disso. Erza fez uma reverência respeitosa antes de se virar para sair do escritório, e quando ela saiu, Makarov se virou para mim com uma expressão preocupada. Como você está? Makarov perguntou em tom paternal, com a testa enrugada e franzida de preocupação. Estou bem, meu velho, tranquilizei-o com um sorriso. Não há nada com que se preocupar. Makarov me estudou por um momento, seus olhos cintilando sobre meu rosto como se procurassem por algo. Você acha que Erza vai ficar bem? Sim, respondi sem hesitação. Erza era forte de maneiras que eu não era, pelo menos não tanto. Eu não tinha dúvidas de que ela superaria isso em pouco tempo. Ela só precisava descansar um pouco. Suspirando com minha resposta, o velho cruzou os braços e seus olhos ficaram escuros. Ouvi dizer que o conselho deteve você. Qual foi a razão pela qual aqueles bastardos o pararam? Perguntou Makarov com um tom carregado de raiva. Você sabe como eles são, mas não se preocupe, não foi nada ruim. Eles só queriam me interrogar sobre os acontecimentos na torre, respondi, sentando-me em uma das cadeiras ao redor. Não importa, eles ainda não tinham razão para detê-lo, Makarov rosnou, seus punhos cerrados de raiva. Se eles quisessem um relatório, eles poderiam ter me contatado. Eu não vou deixá-los escapar impunes. Decidindo que era o momento perfeito para revelar a surpresa que eu estava guardando até então, tirei a insígnia do Santo Mago do meu bolso, deixando-a pegar a luz do fogo antes de colocá-la em sua mesa. Também havia isso que eles queriam discutir. O símbolo prateado da medalha brilhava na madeira escura, refletindo em sua superfície a luz dançante da sala. Por um momento houve silêncio absoluto. Então ele foi quebrado pelo som da cadeira de Makarov caindo para trás quando ele caiu no chão, olhando boquiaberto para a insígnia como um peixe fora d'água. Empurrando-se para cima, seu olhar mudou de mim para a insígnia várias vezes antes de finalmente se fixar em mim. Seus olhos estavam arregalados como pires, enquanto sua boca continuava a abrir e fechar repetidamente. Você é um mago santo? Makarov finalmente conseguiu balbuciar, encarando a insígnia como se ela pudesse desaparecer a qualquer momento. Seus olhos penetraram nos meus, procurando por algum sinal de brincadeira, o que, considerando as brincadeiras que eu gosto de fazer com Gildartes, era compreensível. Velho, se eu não soubesse melhor, pensaria que você não acha que eu tenho o que é preciso, respondi com um sorriso, curtindo o choque em seu rosto. Estou machucado. Sua reação a isso foi imediata e muito alta. Num piscar de olhos, uma risada estrondosa ecoou pela sala, ricocheteando nas paredes de pedra enquanto ele batia palmas, claramente feliz com toda a situação. Não seja estúpido. Eu sei que você tem o que é preciso. É dever de um pai saber dessas coisas. O que me surpreende é que aqueles velhos bastardos realmente lhe deram o título, visto que a maioria deles odeia a guilda. Eu ri. Bem, eles não tinham muita escolha. O rei foi quem me ofereceu a posição como representante do reino. Ah, bem feito para eles. Makarov disse, sorrindo de orelha a orelha. Então, qual é sua patente? 8, respondi. 2 posições abaixo da minha classificação, hein? Bem, parece que você ainda tem um longo caminho a percorrer antes de superar esse velho, disse Makarov, com um sorriso de merda surgindo em seu rosto. Revirei os olhos.
No devido tempo, velho. Makarov soltou uma gargalhada. Agora, é só uma questão de tempo até que você esteja pronto para assumir o manto de mestre da guilda, para que eu possa finalmente me aposentar. De jeito nenhum, respondi, interrompendo seu sonho. Escolha outra pessoa para sofrer em seu lugar. Makarov soltou um suspiro de decepção, seu comportamento feliz se despedaçando em 1 milhão de pedaços. Primeiro Gildates, e agora você. Minha última esperança é Lachus. Eu bufei. Eu nem era a primeira escolha. Ele pode aceitar, mas evite contar a ele que você nos ofereceu a posição primeiro, eu ri. Ele pode se ofender por não ser sua primeira opção. Makarov soltou uma risada. Vou manter isso em mente. Mas falando sério, parabéns por se juntar às fileiras dos Visadicentes, filho, estou orgulhoso de você. Só fiz isso pelo dinheiro, respondi com uma expressão séria. Por que mais alguém assumiria responsabilidades extras fora da família? Makarov respondeu sem expressão. Tenho certeza de que havia pessoas que aceitariam o título por razões altruístas. Eu não era uma delas, quer dizer, eu não era contra ajudar o reino sem pagamento. Mas, se havia a opção de ser pago, por que não aceitar? Capítulo 109. Ponto de vista de Adam C. Bocejando, acordei com o som reconfortante dos pássaros cantando matinais do lado de fora da minha casa. Pronta para um dia cheio de aventuras? Perguntou Mavis, inclinando-se como se não existisse espaço pessoal. É domingo. A única aventura que me espera hoje é aquela conhecida como procrastinação, respondi, revirando os olhos para meu companheiro do tamanho de um gnomo, enquanto reunia a força de vontade necessária para sair da cama. Por fim, graças a um esforço hercúleo da minha parte, consegui sair da cama, sinalizando o início de um novo dia para mim. Bocejando uma última vez, olhei ao redor da sala familiar, a suave luz da manhã vazando pelas frestas da velha cortina, iluminando as partículas de poeira dançando no ar. Já fazia um mês desde os eventos da torre, e bem, não aconteceu muita coisa desde aquele dia. Gelal foi oficialmente sentenciado, e embora sua sentença tenha sido reduzida devido ao fato de ele ter sofrido lavagem cerebral o tempo todo, ele ainda cumpriria uma longa pena. Mas nem tudo foi ruim para Gelal. Graças a Yajima, Makarov e as boas palavras que dei a Gelal ao rei, para aliviar a mente de Erza, as respectivas autoridades estavam dando a Gelal o tratamento de que ele precisava para sua condição. Não se sabia se isso traria de volta o Gelal que Erza conhecia. Quanto a Erza, ela estava bem. Não demorou muito para que ela se recuperasse da tensão mental que aquela merda havia causado em nós. Você deveria fazer uma piscina ou uma biblioteca com muito espaço, mas pouco para fazer, murmurou Mavis, me tirando do meu longo rio. Uma piscina estava fora de questão, pois seria um convite ao caos no meu espaço, mas uma biblioteca não parecia tão ruim assim. Mas isso era assunto para outro dia. Indo para a cozinha, liguei o interruptor, a luz do teto acendeu. Com fome, peguei a geladeira e tirei uma caixa de ovos, um pouco de manteiga e uma jarra meio cheia de suco de laranja. Meus olhos piscaram para o fogão, antes de me mover para tirar a panela do forno embaixo. Não demorou muito para que a sala se enchesse com o som confortável de manteiga chiando. Então, quando eu estava prestes a quebrar o primeiro ovo na frigideira, senti algo mudar no ar. Uma poderosa onda de energia mágica pulsando pelo ar. Minhas mãos pararam, a casca do ovo pairando sobre a panela. A energia bruta era estrondosa, alta e eletrizante. Eu poderia reconhecê-lo em qualquer lugar, esse poder, essa presença, não havia dúvidas, era Lachus. Os cantos da minha boca se curvaram para cima em um sorriso. O filho errante havia retornado. Rindo da interrupção inesperada na minha rotina chata, continuei cozinhando, pensando que talvez, afinal, hoje seria interessante. Lachus Dreyar. Ponto de vista. A cidade de Magnólia se estendia diante de mim, com ruas e prédios familiares sendo uma visão mais do que acolhedora para olhos doloridos. Eu podia sentir as assinaturas mágicas de todos na cidade, mais especificamente daqueles na guilda. Embora acima de tudo, um se levantou, engolindo a maioria das energias ao redor. Adam. Fechei os olhos por um momento, focando em sua energia mágica. Seu poder ressoou dos arredores da cidade, ondulando para a cidade em ondas suaves. Um leve sorriso cruzou meus lábios. Parecia que o bastardo tinha ficado bem forte. Mas ele não foi o único. Lachus-sama. É isso, poder que estamos sentindo, Adam? Fried perguntou, tirando-me dos meus pensamentos, sua voz hesitante, como se não acreditasse no que estava sentindo. Sim, respondi com um aceno de cabeça. Haha. Não é de se espantar que você tenha deixado aqueles Phantom Suckers para ele. Bixlov riu, seu sorriso característico estampado no rosto. Bem, ele é um monstro, isso é certo, Evergreen murmurou baixinho. Vamos embora, respondi, fechando os braços. Haveria tempo para bater papo mais tarde, agora eu queria ir para casa. Caminhando pelas ruas de paralelepípedos, apreciei a cidade onde cresci. Cada tijolo, cada pedra parecia contar uma história, refletindo um pedaço da história. Fazia meses desde a última vez que eu andava por esses caminhos, mas nada parecia ter mudado. A mesma velha padaria na esquina, o cheiro familiar de pães frescos enchendo o ar, a placa rangente da livraria do outro lado da rua, ainda torta. Os ecos das risadas das crianças brincando no parque, sua energia alegre borbulhando no ar. Realmente não havia lugar como lar. Por fim, chegamos à guilda. As portas da guilda rangeram sob meu toque, revelando a visão muito familiar do caos lá dentro, Natsu lutando contra Grey, Elfman se juntando a eles. Ao entrar, observei a paisagem ao meu redor. O grupo de Levi se reunia em um canto, planejando uma missão, enquanto outro membro da guilda estava pendurado de cabeça para baixo nas vigas, fazendo malabarismos com o que pareciam ser galinhas vivas. Em algum lugar, em meio à confusão, eu podia ouvir o suave dedilhar de uma guitarra. A melodia quebrou quase assim que a ouvi por um estrondo ensurdecedor. Uma mesa com 2 bruxos rindo em cima deslizou por mim, derrubando cadeiras e assustando alguns membros nas costas.
Uma pitada de nostalgia tomou conta de mim, juntamente com uma sensação avassaladora de calor. Um sorriso descontrolado surgiu em meus lábios. Nada mudou aqui. Este era o meu lar, minha casa. Atrás do bar, Mirajane estava sorrindo, suas mãos habilmente fazendo malabarismos com garrafas e copos, apesar da confusão ao redor dela. Ao me ver, seus olhos brilharam e ela acenou, sua alegria contagiante. Lachus! Mirajane exclamou, bem-vindo de volta. Como foi sua viagem? Sem intercorrências respondi, indo em direção ao bar. Quer alguma coisa? Mirajane perguntou, sorrindo para mim. Suco de laranja, respondi, cruzando os braços enquanto me sentava em um banquinho. Suco de laranja? Sério? Vacaba disse, levantando uma sobrancelha para mim enquanto caminhava em direção ao bar. Você está em um bar e quer suco de laranja? Não só isso, como um homem pode pedir isso? Você não tem nada melhor para fazer, como evitar cana? Respondi, olhando para ele de forma fria. Suco de laranja era uma opção perfeitamente boa para uma bebida, e eu desafiava qualquer um a me dizer o contrário. Eu não gosto de falar sobre isso, Vacaba murmurou, desviando o olhar de mim. Revirei os olhos e voltei minha atenção para Mirajane, que já estava me servindo um copo de suco de laranja. Adivinha? Disse Mirajane, colocando o copo na minha frente. Não gosto de fofoca, respondi pegando o copo. Mas Lachus, isso não é só fofoca. É sobre seu melhor amigo, seu irmão de outra mãe, seu único rival, disse Mirajane, com os olhos brilhando maliciosamente. Melhor? Amigo? Fried repetiu, enquanto Bixlov ria ao fundo. Assim, o melhor. Mirajane assentiu com um sorriso radiante. Eu podia sentir meus olhos se contraindo. Ela estava me provocando. Mudou minha bunda, ela continua tão caótica como sempre, só que sob uma máscara diferente. Vá direto ao ponto, Mira, respondi, tomando um gole do meu suco de laranja. Bem, Lachus, seu melhor amigo no mundo inteiro, aquele que você vê como um irmão, se tornou um dos cavaleiros magos. Mirajane exclamou, batendo palmas. Ele o quê? Naquele exato momento, o suco de laranja que eu tinha acabado de tomar um gole decidiu ir pelo cano errado. Então, eu engasguei e cuspi, tossindo incontrolavelmente, meus olhos lacrimejando enquanto eu tentava recuperar o fôlego. Você está bem, Lachus? Mirajane perguntou, inclinando a cabeça. Você precisa do seu melhor amigo? Lachus-sama. Fried gritou, entregando-me um lenço de papel. Eu não lhes dei atenção. Minha mente estava simplesmente ocupada demais processando essa notícia. O bastardo tinha se juntado aos Visadicentes. Se ele acha que vai assumir a liderança tão facilmente, ele tem outra coisa chegando. Se ele é um dos Visadicentes, eu só tenho que me tornar um dos Gods of Ishar. Eu nunca realmente me importei com o título. Parecia mais um incômodo do que um benefício. Dito isso, não posso deixar aquele filho da puta subir aquela escada incômoda sem ser desafiado. Pode subir a cabeça dele. Eu sorri. Competição amigável, certo? Ele está com aquela cara de novo, murmurou Bixlov. Mira, por que você teve que fazer isso? Você apertou o botão de Adam. Toda vez que alguém faz isso, ele nos treina para nossos túmulos. Evergreen sussurrou com raiva para Mira, me olhando cautelosamente. Não faço ideia do que você quer dizer, Evergreen. Mirajane respondeu com uma risadinha aparentemente inocente. Certo, Lachus? Eu ri sombriamente. Vamos, temos treinamento para fazer. Mal posso esperar para lutar com ele. Mas primeiro, um pequeno aquecimento para fazer as coisas andarem. Capítulo 110. Ponto de vista de Adam C. Tudo bem, Adam. Vamos lutar. Natsu exclamou, sorrindo para mim enquanto uma explosão de fogo irrompia ao redor dele descontroladamente, cobrindo seu corpo em chamas enquanto eu saía da minha casa, com uma expressão impassível. Admito que quando decidi ir cumprimentar Lachus e talvez dar uma volta pela cidade, não esperava esse acontecimento. Eu sei que prometi uma luta, mas isso pode esperar? Respondi, sentindo quando Lachus e Erza chegaram ao local. Não perca seu tempo, Natsu. Você não pode vencê-lo, Lachus bufou, com os braços cruzados. Deixe-o, Erza sorriu, cruzando os braços sobre o peito. Ele pode aprender muito, especialmente com a derrota esmagadora que enfrentará. Parem de falar como se eu fosse perder. Natsu gritou para eles, mas ambos o ignoraram. Só esperem e verão. Depois que eu terminar com ele, vocês dois serão os próximos. Eu suspirei. Acho que eu deveria ter previsto, já que eu tinha prometido uma luta ao chato ambulante conhecido como Natsu, uma luta que ele não tinha concretizado até agora. Vamos ser rápidos, murmurei. Prepare-se para ser destruído. Mago santo ou não, minhas chamas vão te esmagar. Você vai se arrepender de me chamar de lagartixa. Natsu riu antes de se lançar em mim, com as chamas que antes dançavam ao redor dele agora se concentrando em seus punhos. Punho de ferro do dragão de fogo. Eu simplesmente observei, esperando que ele viesse até mim, e quando ele chegou ao meu alcance, eu simplesmente levantei minha mão e dei-lhe um tapa casual com as costas da mão. O impacto rugiu como um trovão, enviando uma onda de choque antes de impulsionar Natsu no ar como um cometa, fazendo-o voar direto em direção a uma montanha próxima, desaparecendo no horizonte com um "ah" que ecoou por alguns momentos, seguido por um estrondo distante e uma nuvem de poeira à distância. Rindo, me virei e encontrei Lachus observando com uma sobrancelha erguida. Bem, agora que as costas da minha mão estão todas aquecidas, quem é o próximo? Eu sabia que Lachus e Erza estavam aqui por um único motivo, lutar comigo. Erza para sua luta semanal, e Lachus porque essa era sua maneira de mostrar que se importava. HMPH, claro, por que não? Lachus sorriu, a eletricidade crepitando ao seu redor enquanto ele aceitava o convite. 3 horas depois e algumas lutas de sparring, nas quais permaneci invicto, fui até a guilda para conseguir um emprego. Devo dizer que fiquei impressionado com a melhora de Lachus e Erza. O nível de poder que eles demonstraram foi algo para o qual eu não tinha me preparado. Claro, eu os derrotei, mas isso não significa que o progresso deles foi nada menos que extraordinário. Lachus havia dominado sua transformação em força do dragão,
o que lhe deu um aumento enorme em seu poder geral, permitindo que ele realmente me causasse dano durante a luta. É verdade que a transformação e o aumento de poder que o mesmo demonstrou me pegaram completamente de surpresa no momento, e graças a isso não reagi adequadamente no início. Mas ainda assim, seu poder era tanto que duvidei que José e Gelal pudessem desafiá-lo ao mesmo tempo. Depois veio Erza. Suas técnicas com a espada haviam evoluído tanto que cada movimento era simplesmente de tirar o fôlego. Não só isso, mas de alguma forma, ela conseguiu imitar meu chumpo, adicionando a técnica ao seu arsenal, apesar de eu nunca ter lhe ensinado isso. Embora eu não tenha certeza se posso chamar o que ela faz de chumpo, porque apesar de sua técnica ser surpreendentemente semelhante à real, ainda era fundamentalmente diferente. Pelo que pude perceber durante nossa luta, ela era capaz de induzir estados de movimento de alta velocidade por meio da concentração de poder mágico em pontos-chave do corpo, imitando até certo ponto meu chumpo. Dito isso, ainda era surpreendente que ela tivesse conseguido criar uma técnica de movimento semelhante ao chumpo usando apenas conhecimento visual. Sua velocidade com essa técnica era tanta que se eu tivesse lutado com ela como ela faz hoje, alguns anos atrás, eu teria perdido sem dúvidas. Eu ri. Um par de monstros. Verdadeiros prodígios. Eles são muito talentosos, não são? Perguntou Mavis, me tirando dos meus pensamentos. Com certeza são, respondi, com um sorriso orgulhoso no rosto. Mas você também, respondeu Mavis, sorrindo para mim. Eu ri. Na verdade, não. Eu sabia que era forte. Bem forte. Eu me considerava assim, mas eu não era de forma alguma um prodígio como eles. Não quer dizer que eu não fosse um. Eu era apenas um tipo diferente de prodígio. Prodígios como eles eram alguns desses indivíduos talentosos que demonstravam uma aptidão extraordinária para dominar qualquer coisa em um ritmo surpreendente, mostrando a capacidade de compreender e sintetizar as informações necessárias quase sem esforço. Por sua vez, eles possuem um dom inato para compreender conceitos rapidamente, fazer conexões entre ideias aparentemente não relacionadas e mergulhar nas profundezas de várias disciplinas. Eu não era como eles nesse aspecto. Claro, eu aprendia em um ritmo consideravelmente rápido, mas não era por intuição natural, mas graças à rapidez, minha Zanpakuto estava lá para me guiar. Pode-se argumentar que ver minha Zanpakuto foi o que acelerou meu processo de aprendizado, e minha Zanpakuto era parte de mim, eu também era um prodígio, mas eu considerei isso uma brecha. Talvez eu simplesmente não gostasse de me elogiar, não sei. No entanto, isso não veio ao caso. A questão era que eles tinham uma quantidade monstruosa de talento natural, e o que eu tenho é diferente. Eu tinha um potencial monstruoso. Desde o nascimento fui presenteado com uma quantidade enorme de Heiryoku, a ponto de não ter ficado mais forte em termos de pressão espiritual, porque ainda não havia melhorado o que já tinha. O que significa que meus esforços e treinamento até agora foram para que eu pudesse usar mais do poder que sempre esteve lá. Para resumir, estou apenas dominando o que já estava lá para começar. Bem, você é para mim, Mavis cantarolou, cruzando seus bracinhos. Eu ri. Obrigada, mas isso não importa muito. Enquanto eu for forte o suficiente para proteger aqueles que amo, não importa se eu me percebo ou não como um prodígio. Mavis suspirou, balançando a cabeça. Você não consegue aceitar um elogio, consegue? Irene Belserion. Ponto de vista. Através das lentes do tédio, observo meus aposentos opulentos com um olhar, sentindo a habitual sensação de distanciamento que cercava minha existência. Tapeçarias suntuosas pendem das paredes, com seus desenhos intrincados contando histórias de magia e mística que somente poucos daquela época poderiam realmente compreender. Mesmo assim, esses confortos luxuosos significam pouco para mim. Se alguma coisa não era nada além de um passatempo para me manter ocupado por enquanto. Respirando fundo, deixei meus pensamentos vagarem, refletindo sobre estratégias e feitiços, em possibilidades tão vastas e infinitas quanto meu próprio conhecimento arcano. Se havia uma coisa boa sobre minha existência amaldiçoada, era que eu tinha tempo mais que suficiente para melhorar minha arte, tempo para pensar, para aprender. O tilintar distante dos meus saltos altos contra a pedra ecoou pelo silêncio dos meus aposentos, até que a porta do meu alojamento se abriu e uma mecha de cabelo verde brilhou diante dos meus olhos enquanto meu visitante se ajoelhava. O que te traz aqui, Lilith? Perguntei, olhando para minha pequena ferramenta. Um dos meus projetos favoritos de encantamento, que eu aprimorei usando o conhecimento de Sua Majestade na criação de demônios artificiais. O resultado deste meu pequeno projeto tem sido até agora mais estável do que os resultados de imprimir uma personalidade em um objeto inanimado. Certo, eu ainda tinha que colocar minha pequena Lilith em qualquer tipo de teste para ver o quanto ela estava melhor. Não que eu estivesse com pressa, ainda havia tempo para experimentar. Era tudo que eu tinha. Tempo. Senhora, venho com notícias de Ishar. Lilith respira, suas palavras enchendo o ar com uma vibração distinta. O conselho nomeou Adam como um dos magos santos. Os cantos dos meus lábios se contraem para cima, uma rara demonstração de diversão sombria. Um desenvolvimento realmente fascinante. Não que se tornar um dos Visardcentes fosse uma conquista digna de qualquer forma, afinal, aos meus olhos, todos eles não passavam de um desperdício de espaço. Dito isso, fiquei feliz que as coisas estavam indo para frente do jeito que eu queria. Isso significava que o garoto tinha ficado mais forte. E como os idiotas de Ishar não eram conhecidos por reconhecer talentos, era seguro assumir que eles não estavam dando a ele o crédito que ele provavelmente merecia. O pensamento de que esse era o caso foi o suficiente para despertar uma ponta de excitação dentro de mim. Talvez seja a hora de estender uma visita ao seu recém-nomeado santo. Você fez bem, sorri, minha voz cortando o silêncio que se instalara na sala. Minhas palavras, fazendo minha pequena Lilith relaxar visivelmente com o elogio. Retorne ao seu posto em Fiore imediatamente, e permaneça lá até que eu diga o contrário.
Sem dizer uma palavra, Lilith abaixa a cabeça em completa obediência, as pontas de seus cabelos verdes roçando o chão de pedra por um momento antes de ir embora. E quando o silêncio toma conta da sala novamente, não consigo deixar de sorrir baixinho, perdido na emoção do caos que se aproxima. A ascensão de Ada na pequena escada de poder de Ishar tornou o tabuleiro mais interessante. Um mago santo. Que absolutamente encantador. Mal posso esperar para ver o quanto ele mudou.